Desde o início dos tempos, o medo tem assombrado os seres humanos. É uma emoção natural que muitas vezes é desencadeada pela percepção de perigo ou ameaça. O medo pode se manifestar de várias maneiras, incluindo sintomas físicos como suor e aumento da frequência cardíaca, bem como sintomas psicológicos como ansiedade e pânico. Alguns indivíduos ficam completamente paralisados pelo medo, incapazes de se mover. Embora o medo possa ser útil para nos proteger de danos, ele também pode nos impedir de alcançar nosso pleno potencial. Para superar o medo, é importante reconhecê-lo e aceitá-lo, em vez de tentar ignorá-lo ou suprimi-lo. Uma vez que entendemos a origem do nosso medo, podemos começar a dar passos para enfrentá-lo e superá-lo. Aqui estão duas histórias sobre o medo, que podem ajudar você a superar seus medos. Na primeira história, há um antigo conto sobre um jovem guerreiro que estava cheio de medo ao pensar em entrar em batalha. Apesar de todo o treinamento e preparação que ele havia passado, ele ainda estava consumido por ansiedade e dúvida. Um dia, ele procurou o conselho de seu sábio e idoso professor, que ouviu seus medos e depois ofereceu uma solução simples. O professor disse ao guerreiro para pegar um pequeno saco de sal e espalhá-lo ao longo do caminho que ele percorreria para a batalha. O jovem guerreiro ficou confuso, mas seguiu as instruções de seu professor mesmo assim. Enquanto caminhava pelo caminho, ele percebeu que o sal tinha sido soprado pelo vento, deixando-o com um caminho desobstruído. O professor então explicou o significado da lição. O sal representava o medo e o caminho representava a jornada do guerreiro. Assim como o vento havia levado embora o sal, o guerreiro poderia superar seu medo tomando ação e enfrentando seus medos de frente. O jovem guerreiro percebeu que o medo era apenas um obstáculo que poderia ser superado. Com essa nova perspectiva, ele lutou corajosamente na batalha. A partir desse dia, ele nunca esqueceu a lição que aprendeu e a usou para superar seus medos em todos os aspectos de sua vida. A segunda história é sobre um rei que tinha um medo terrível da morte. Não importava quanto poder e riqueza ele possuísse, ele não conseguia se livrar do medo de que um dia iria morrer. Um dia, ele procurou o conselho de um sábio que vivia em uma vila próxima. O sábio ouviu os medos do rei e então deu a ele uma tarefa: encontrar uma única pessoa que nunca tivesse experimentado medo. O rei ficou surpreso com o pedido do sábio, mas embarcou em uma busca para encontrar tal pessoa. Ele procurou por todos os lugares, mas não conseguiu encontrar ninguém que nunca tivesse sentido medo. Sentindo-se derrotado, o rei voltou para o sábio e confessou que tinha falhado em sua tarefa. O sábio então disse ao rei que ele havia ensinado uma lição valiosa: o medo é uma parte natural da experiência humana, e não há um único homem neste mundo que nunca tenha experimentado medo. O rei percebeu que estava desperdiçando sua vida ao permitir que o medo o controlasse. Ele aprendeu que a coragem não é a ausência de medo, mas a habilidade de enfrentá-lo e avançar apesar dele. A partir desse dia, o rei não permitiu mais que o medo o controlasse. Ele viveu sua vida com coragem e bravura, sabendo que poderia enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Na vida, o medo é uma parte natural da experiência humana, e, mais importante, a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo e avançar apesar dele. Em vez de permitir que o medo controle nossas vidas, devemos aprender a reconhecer e confrontar nossos medos, usando-os como motivação para crescer e superar desafios. Você tem o poder de superar seu medo e, ao fazer isso, viverá uma vida mais gratificante e corajosa. Você pode conseguir isso e saiba que você é forte, você simplesmente ainda não sabe disso. Estas são histórias para motivar você. Obrigado por assistir e seja abençoado.